Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque no dia de ontem, último dia do mês de novembro de 2022, tivemos a oportunidade de receber proventos advindos tanto do Banco do Brasil quanto da Copel. Com o recebimento desses proventos, será que as ações tanto do Banco do Brasil ou de Copel estavam se oferecendo de maneira que a gente pudesse fazer um reinvestimento? Será que essas ações estavam baratas? Estavam ajustadas aos nossos preços tetos para que a gente pudesse comprar mais ações? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Observe que aqui no dia 30 de 11 de 2022, nós tivemos a oportunidade de receber tanto dividendos do Banco do Brasil, como é que eu sei? Porque aqui está o ticker aqui embaixo, assim como juros sobre capital próprio do Banco do Brasil também, e juros sobre capital próprio advindos da Copel. O nosso próximo passo agora é justamente fazer o registro desses proventos dentro do nosso registro, tanto de compras quanto de proventos recebidos. Então, primeiro fazemos aqui o registro para Copel, para o dia 30 de 11, quando a ação aqui cotada a R$ 7,92, nós recebemos então R$ 14,68 para 76 ações. E para Banco do Brasil, também aqui no dia 30 de 11, nós registramos os dois valores, 341 aproximadamente, advindos de dividendos, e 1.081 advindos de juros sobre capital próprio. E assim nós registramos aqui o conjunto de todos os proventos que viemos recebendo ao longo de 2022, já totalizando aqui R$ 27.593. Mas se considerarmos apenas o que foi pago neste último dia, 30 de 11, veja que nós temos aqui no total R$ 1.437, marcado aqui embaixo para você. Ou seja, é o que nós disponibilizamos para fazer compra de ações da Copel ou do Banco do Brasil. A Copel, cotada aqui a R$ 8,14, acima desses R$ 8,00, ela não me interessa muito. Ela fica muito batendo no preço teto, então não vejo muito sentido de fazer essa compra. Agora, Banco do Brasil me pareceu bastante interessante, na medida que a meu ver, pelo menos, a ação tenha vindo a se oferecer aqui a R$ 34,95, e para o valor disponível, então, a compra aqui de 42 ações, ficando aqui um pouquinho acima do valor disponível, mas que para nós estava bastante interessante e tínhamos valor em caixa para avançar uma ação sobre aquilo que o reinvestimento nos permitiria adquirir. E como você está acostumado com o canal, a gente vai para o registro dessa compra e verificar se o preço realmente estava valendo a pena. Então fizemos o registro aqui da compra a R$ 34,95, passamos de 2.205 ações para 2.247, portanto é a aquisição de mais 42 ações. Olhando para o preço, aqui no caso verificando o passado de pagamentos do Banco do Brasil, sabemos que de 2017 a 2021, portanto nos últimos 5 anos, o banco pagou aqui em torno de R$ 1,75 por ação, que nós registramos aqui em cima. Se nós considerarmos essa média dos últimos 5 anos, veja que o banco ele pagou, dividindo esses R$ 1,75 de proventos por 6%, e por que 6%? É o valor mínimo que nós aceitamos pagar, ou melhor, desculpa, é o valor máximo que nós aceitamos pagar por uma ação, de forma que nos retorne 6% em termos de proventos. Então basta dividir o total de proventos por 6%. Então, se nós olharmos do ponto de vista de preço para os últimos 5 anos, o nosso preço teto ficaria em R$ 24,18. No entanto, a gente sabe que, por conta dos processos de corrupção ali de 2016, 2017, o banco ele passou a pagar bem menos do que ele costumava pagar em termos de proventos. Isso aí dá uma distorção
em termos do que a gente possa esperar. Então nós também consideramos o que o banco veio a pagar no último ano de 2021, o que levou o preço teto para R$ 37,77, uma vez que o banco pagou aqui R$ 2,26. E, além disso, a gente fez uma consideração em relação ao crescimento desses proventos e estimou que ele poderia pagar para o ano de 2022, em termos de crescimento médio composto, o que daria um preço teto aqui de R$ 47,04. Como esses dois preços se destoam muito e eles ficam exageradamente elevados, então a gente preferiu fazer uma média de todos os três preços tetos calculados e vamos ficar aqui com R$ 38,00 em média de preço teto quando nós olhamos para o passado do que o Banco do Brasil veio pagando. Agora vamos dar uma olhada para o futuro. E é daí que vem a importância do nosso quadro de indicadores, né? Porque o Banco do Brasil, a gente sabe, teve resultados excepcionais nos 9 primeiros meses de 2022, então a gente fez com que a gente estimasse até o final de 2022 um lucro líquido aí até bastante conservador de 29,8 bilhões, sendo que o guidance do banco já está acima disso, já está acima dos 30. Com isso, o banco tem condições aqui de pagar R$ 3,22 para um payout aqui de 30,9%. Veja que para esses valores estimados aqui, o preço teto do banco iria para R$ 53,64. E é exatamente do nosso quadro de indicadores que a gente traz para esse quadro azul, que vai nos apontar o preço teto quando nós olhamos para o futuro. O mais importante dos dois preços, evidentemente, que é o do passado, a gente sempre salienta, porque aquilo que foi constante no passado é provável no futuro. Como nós pagamos R$ 34,95, entendemos aqui que fizemos uma boa compra abaixo dos 38 e também abaixo aqui dos 53. No caso 38, quando olhamos para o passado, R$ 53,64 quando projetamos o futuro. A nossa última compra de Banco do Brasil, ela tinha ficado aqui em R$ 34,70, então descolou aí 25 centavos, mas ainda a gente considera um bom preço, principalmente quando nós tratamos de reinvestimentos. Vamos dar uma olhada agora no racional por trás dessa compra. O nosso racional também vem do nosso quadro de indicadores, porque nesse caso nós vamos considerar o lucro líquido projetado, o patrimônio líquido e chegar a alguns valores aqui bastante interessantes. O primeiro deles é o preço sobre o valor patrimonial por ação, em 0,63, e você sabe, eu raramente falo sobre patrimônio líquido aqui no canal. Falei uma vez aí quando eu estava descrevendo o balanço patrimonial, mas o balanço patrimonial ele tem os seus ativos e os ativos são iguais aos passivos mais o patrimônio líquido. O que significa isso? Que você tomar os ativos, tudo que o banco possui, e pegar os passivos, que são o conjunto das suas obrigações, e subtrair, isso é o que existe em termos de capitalização e até as ações que nós possuímos e as disponibilidades. E dividir isso aí pelo número de ações, você pode verificar que 0,63, ou seja, quando eu pegar o preço da ação por qual foi comprado, R$ 34,95, e dividir pelo patrimônio, o valor patrimonial por ação do banco, a 0,63, significa que o seguinte, todo o patrimônio é maior do que se multiplicado o valor da ação pelo número de ações, ou seja, está abaixo. Isso é um indicativo de que a ação possa estar barata. E o segundo indicativo é o risco, que fica extremamente reduzido porque você está comprando por um preço de uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Isso na verdade, é um grande indicativo, um sinalizador bastante interessante de compras. Claro, ele não deve nunca ser visto isoladamente, mas a gente utiliza ele aqui como um dos principais. O outro indicador que a gente utiliza é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que hoje chega a 13,36, que significa que se você comprar ação de Banco do Brasil, em termos de lucro líquido, você vai receber de volta aí em aproximadamente 3 anos e 4 meses. Além disso, o dividend yield, para este preço que nós estimamos, R$ 3,22, está pagando até mais do que isso, mas a gente vai ser bastante conservador, um dividend yield esperado aqui de 9,21%. E assim fica muito fácil nós fazermos o registro da compra do ponto de vista do nosso racional, que no dia de hoje
tivemos a oportunidade de comprar 42 ações a R$ 34,95. E claro, nós temos um dividend yield aqui de 9,28%, um crescimento médio composto interessante do banco. A gente também traz aquele quadro. No lucro, na receita líquida, 10,74% ao ano. O lucro líquido, um crescimento de quase 20% ao ano. E temos aqui, né, então, o PL, como a gente viu, 13,33, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, ou seja, o tempo que nós vamos receber de volta, e o preço ou valor patrimonial por ação, indicando que a ação pode estar barata e que o risco é muito pequeno. Com isso, o preço teto aqui, ó, o menor dos dois, que é quando a gente olha para o passado, 38, quando pagamos 34,95, o entendimento de que fizemos uma boa compra. E agora a gente finaliza registrando no nosso controle de metas. Metas nossas para os anos de 2022 a 2023. Nós vamos fechar 2022 já quase cumprindo as metas. Veja que Banco do Brasil nós temos uma meta aqui de 2.568 ações, já chegamos a 2.247. Nos resta 12,5% para atingirmos a meta. É muito pouco, sendo que nós ainda temos proventos a receber do Banco do Brasil. Então, conforme a gente tinha visto anteriormente, né, nós já chegamos aqui à casa dos R$27.500 de proventos recebidos, ou seja, nós estamos avançando em 14% sobre a meta, com um recebimento aqui médio de 2.300 aproximadamente por mês, ultrapassando aqui todas as metas que nós tínhamos previsto quando nós tínhamos aqui a nossa meta feita pelo canal, né? Indo na direção daquilo que é feito pelo AGF+. Veja que o que significa receber esses R$2.300 aproximadamente por mês. E esse é o valor que nós temos para reinvestir sem que nós precisemos tirar do nosso principal, como por exemplo, o nosso salário. Ou seja, vamos supor que nós tivéssemos uma meta de investimento de R$5.000. Nós iniciamos colocando no nosso bolso R$5.000. Agora nós precisamos colocar só 2 para continuar mantendo, porque o restante, até menos, né? 1.700, porque o restante está vindo dos nossos proventos. E algo que eu também raramente falo aqui no canal é o total que nós fizemos de investimento até o presente momento em todo o conjunto de ações que nós temos. Já para os valores que nós recebemos, o que importa, de fato, está nesta tabela aqui embaixo. Porque o que acontece? Se considerarmos os proventos que nós recebemos até o momento, veja que nós temos, então, um yield aqui de 6,35. E veja que a gente procurou sempre os 6%. Então, só pelo que nós já recebemos, nós ultrapassamos o mínimo, que era os 6%. Se nós considerarmos o que ainda temos para receber, já declarado, nós vamos então para um yield aqui de 7,06%. Isso que não está computando ainda. O provável anúncio de proventos advindos de Isacetep, TRP L4, e também de Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, que vai fazer nós melhorarmos. Depois a gente mostra como é que nós evoluímos em termos de investimentos e o yield que nós recebemos em termos, né, evidentemente, de dividend yield. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando aí o método que nós utilizamos no canal e com os nossos relativos sucessos que nós temos obtido. É um canal muito recente, né? Ele tem 1 ano e meio apenas, mas os resultados já se apresentam de forma bastante consistente, mostrando aí a eficiência do nosso método. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!